a gente tem o Lula aí falando. Tem também. O Lula, depois a gente vai ver o Lula, mas enfim, ó, ele deu um recado a todos os candidatos, diz que o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas. Ele criticou atentados à soberania, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais. Ele criticou falsos patriotas que promovem ações contra o Brasil, né? Não citou o nome de ninguém, mas todo mundo sabe Todo quem mundo é. sabe quem são, né? Condenou ataques de Israel que não aconteceriam sem a cumplicidade dos que poderiam evitá-los. Né? Ou seja, ele foi duro, aí depois veio o Trump e senta o porrete nele também. No meio do abraço, né? Lula, inclusive, ele fala contra a anistia nesse discurso também, que ele fala não há pacificação com anistia. Né? Então ele ainda manda mais esse recado também. Tem. Ele falou também coisas do clima, né? Sim. Que o Brasil está vendendo a imagem aí da COP30, né? E o Trump falou uma coisa, o Trump falou que não existe crise climática, e falou assim, nós temos a maior reserva de petróleo do mundo e temos a maior reserva de carvão limpo do mundo. Eu não sei e vamos usar tudo. Hoje eu preciso estudar, porque eu não sei o que é carvão limpo, nunca vi. Carvão limpo eu também não sei. Vamos ver o Lula carvão falando. Carvão não fóssil eu também não sei. Também não sei. Olha aí. Cadê? Primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado foi condenado por atentar contra o Estado Democrático de Direito. Foi investigado, indiciado e julgado e responsabilizado pelos seus atos em um processo minucioso. Teve amplo direito de defesa, prerrogativa que as ditaduras negam às suas vítimas. Diante dos olhos do mundo, o Brasil deu um recado a todos os candidatos autocratas e aqueles que os apoiam. Nossa democracia e nossa soberania são inegociáveis. Seguiremos há poucos dias e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, um ex-chefe de Estado. Agora tá Voltou, né? repetindo, pô. Voltou. O Lula foi aplaudido 3 vezes, né? Quando ele falou isso aí, quando ele falou da Palestina, né? Aliás, o Brasil apoia a criação do Estado palestino desde 2010, né? Agora é que outros países se apresentaram defendendo a mesma posição. Ele foi aplaudido 3 vezes. Eu queria saber, eu não consegui ver se o Trump foi aplaudido em algum momento. Eu não vi. Não vi que tipo de manifestação houve. Ele foi, mas eu não lembro qual foi o tema. Enfim, até porque eu queria ver, porque o Trump falou aquilo. O Trump falou, o Brasil está fazendo mal e continuará a fazer mal. Eles, se referindo ao Brasil, né? Eles só podem fazer bem se trabalharem conosco. Sem nós, eles vão falhar. O Brasil enfrenta tarefas maiores em resposta aos seus esforços em interferir nos direitos e nas liberdades dos nossos cidadãos americanos. E também com censura, com repressão, com armamento e corrupção judicial. Tem um monte de coisa aí, algumas coisas eu não consigo entender. Eu não sei onde é que está o armamento, por exemplo. Mas, enfim, ele juntou um monte de coisa aí. Então, ele esqueceu o abraço e o tango minutos antes. Abriu a caixa de ferramentas. E toma. Mas o interessante da fala do Lula, voltando a ela, né, é que se ele trocasse que o presidente foi condenado por atentado ao Estado Democrático e colocasse condenado por corrupção, ele podia se colocar nesse discurso dele, porque ele também foi investigado, foi julgado, teve amplo direito de defesa e foi preso, né? Então, quer dizer, ele está esquecendo que ele é um presidente que até há 4 anos atrás ele estava preso, né? Ele foi preso. 580 dias. 580 dias e ao contrário, cadeia. Paulo, e uma coisa que a gente tem que deixar claro, né? Ao contrário do que diz o presidente Lula e o PT, ele não foi inocentado pelo Supremo. O Supremo cancelou a condenação e o processo porque o processo por causa dos vícios do Sérgio Moro e tal. E foi remetido a uma outra vara. Mas ele não foi inocentado.
É o que chamam de descondenado por aí. Descondenado. Ah, ele foi descondenado, né? Então, Porque sempre fala assim, não, eu fui inocentado. Não. Menos. Não Os fatos Inocentado quer dizer uma coisa que é completamente diferente Os fatos são os fatos. do que realmente aconteceu. E aquilo que ele fala em relação às ditaduras, né? Ditaduras que ele apoia, né? Então ele fala assim, não, porque teve amplo direito de defesa e tal, processo esse que, né, as ditaduras não permitem aos seus cidadãos. Óbvio que não permitem, e as ditaduras que ele mesmo apoia. Muitas dessas ditaduras que estão por aí têm o apoio do Lula. Então, é muito engraçado vê-lo falando desse jeito, assim, se expressando assim, como se ele fosse um alienado da própria situação, né? Das próprias ideias e daquilo, do processo pelo qual ele próprio passou. Então, eu acho que nessas horas o Lula ele tá falando mais para dentro do que para fora, para dentro do país, né? Sim, é o que parece. Eu também acho. Tem todas essas manifestações desse tipo de encontro, né? Tem um discurso que tem um jogo político, que é o que nós estamos tratando desde o começo, né? Tem um jogo político com uma mensagem direta. Nesse aspecto, ele fez hoje um discurso que é voltado, nós sabemos, para 2026. Porque assim, reafirmando uma série de coisas que são as posições dele voltadas para 2026. Qual que é a importância do Brasil hoje no mundo? Assim, no cenário mundial, da política mundial hoje, atualmente, qual é a importância do Brasil? Não sei, talvez não seja nenhuma. Então, assim, o que o Lula tem para falar para fora? Então, ele falou da fome lá, né? Tiramos o Brasil do mapa da fome. Cara, se a gente sair daqui e andar 1 quilômetro aqui para qualquer lugar, você não precisa andar muito. Você vai ver gente na rua, você vai ver gente com fome. Se você for nos restaurantes dos Bom Prato, tá sempre lotado de gente. Então, assim, claro, você tem uma estatística lá que tirar a pessoa do mapa da fome é você mudar um número, pronto, saiu. Mas assim, efetivamente, o país está complicado, né? Então não tem... O mapa da fome tem um nível, né? Um número de não sei quantos milhões de pessoas que tem insegurança alimentar. Quando você ultrapassa aquilo, você está no mapa da fome. Aí você abaixa um pouquinho... 10 pessoas, você sai do mapa da fome. Só que a própria pesquisa do IBGE mostra que 30 milhões de brasileiros continuam em insegurança alimentar. Imagina. E mais 10 milhões de brasileiros comem uma vez por dia e não sabe se vai comer novamente. O número é mais ou menos esse. Eu não me lembro exatamente quanto é. Ou seja, saímos do mapa da fome, isso é bom? É bom, mas espera aí. Então, quer dizer, ele fica dando o discurso dele serve mais para falar para sua base aqui dentro do que para fora. Porque para fora, sim, não tem relevância nenhuma isso que ele está falando. Não, porque nós demos um exemplo para o mundo, a todos os autocratas do mundo, assim, como se ele tivesse alguma influência entre os autocratas do mundo, que ele apoia, inclusive. Um monte de autocratas que são apoiados por ele. Então, que recado que você está dando para os autocratas que você mesmo apoia, né? Então, assim, é um discurso falando para ninguém de fora. Isso não interessa a ninguém, não interessa aos países lá da zona do euro, não interessa aos Estados Unidos, ninguém. Ninguém está interessado em saber se o Brasil vai condenar as pessoas que invadiram lá o Congresso. Isso não interessa para ninguém, né? Isso interessa para o Brasil do ponto de vista assim, se isso fosse um desfecho, se tivesse um sinal muito claro de que o Brasil, a partir desse momento, ou dessas condenações todas, ele angariou para si uma segurança jurídica a ponto de que o investidor internacional, as pessoas vão falar, agora sim, hein? Agora vamos botar dinheiro nesse... Mas não é. Não é, porque continua a confusão, o Alexandre de Moraes aqui continua acelerando, né? E aí, Magnitsky, não sei o quê. Então, quer dizer, tem Ele, na esposa, na holding. Você entendeu? Não tem nada de bom acontecendo para sinalizar para fora. O que a gente nota é que a decisão do Brasil, né? A decisão da justiça brasileira de condenar o Bolsonaro e condenar outros sob a acusação de tramarem um golpe de Estado, ela é noticiada em grandes jornais, mas ela não é seguida pelos países. Então, na verdade, realmente fica um tanto retórico isso. Olha, o Brasil... O próprio New York Times mostrou isso e alguns pensadores americanos tiveram a coragem de dizer, olha, o Brasil está dando uma lição para o mundo, porque o Brasil não se curvou ao Donald Trump. Ok, ponto. Não estamos discutindo se está certo ou se não está certo. Não se curvou, ok. Mas daí isso não funciona como um exemplo, porque a gente vê os caras da União Europeia foram lá pedir bênção para o Donald Trump.
né? Fizeram fila e foram tratados como meninos de escola. Sentaram lá numa mesa redonda e ele de bonezinho, como se estivesse no jardim de infância, né? Falando com seus alunos. Né? Então, realmente tem essas pitoresco, essas né? nuances todas. Lógico, né? Tem essas nuances todas. E é isso, assim. E eu acho assim, não se dobrou ainda. Tu acha? Eu acho que não tem como escapar. Você não tem como escapar. Os Estados Unidos ainda são os Estados Unidos. Não dá pra escapar, entendeu? Assim, talvez daqui 30 anos, 20, sei lá, quando a China tiver tomado a frente da... Sim, os Estados Unidos ainda é a maior potência mundial. Não tem como escapar. Então, assim, como é que você vai escapar? Você, o Brasil, o Lula. O Lula, que é um governante cansado, é um governante que já não tem mais aquele ímpeto e tal. Ele pegou o Macron, pegou o sujeito lá da Ucrânia, lá, sentou o cara lá e pau. Agora, imagina o Lula sentado ali naquela sala. Mas o Lula é cascudo, o Lula não vai numa fria dessa. Será? Não vai. Não Então, vai. Também acho que não vai. Não será, Paulo, que o Não Lula sei. entraria ali? Olha, o Donald Trump pegou o presidente da África do Sul, mostrou uma foto do Congo e falou: olha como é que é a violência da África do Sul. Pegou o Zelensky, falou um monte de coisa lá que não batia com os Chamou fatos, o né? primeiro-ministro japonês de o japonês ali. O japonês. Primeiro-ministro. O japonês ali, ó. O japonês. Então, ele tem um jeito... Se o Lula não passar por isso, né, eu não entendo como é que a gente vai escapar das sanções, escapar desse monte de coisa que está acontecendo. Então, assim... As sanções econômicas são as mais preocupantes. Você viu o que a Índia fez? A Índia tinha uma diferença com a China, certo? Tem uma diferença, inclusive, territorial. Na hora que o Trump meteu 50% de tarifa em cima da Índia, a Índia foi lá com o Xi Jinping, fez um acordo, parou com a briga, e nesta semana o primeiro-ministro da Índia estimulou os indianos a só comprarem produtos indianos, baixou as tarifas, os tributos das empresas indianas e pediu que elas investissem mais e mais no desenvolvimento de produtos próprios. E vamos considerar, né? A Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, uma boa parte com uma capacidade de comprar. Então ele pediu que a Índia já é uma potência tecnológica, né? E ele pediu que se desenvolvesse mais ainda as coisas todas na área de chip, de tecnologia, de celular e não sei o quê. Ou seja, ele está tentando encontrar um jeito próprio de enfrentar essas barreiras. Né? Ele não está negociando com o Trump. Não está. Agora, sem dúvida alguma, eu não sei o que o Brasil pode fazer, porque também aumentar os negócios com a China não adianta, porque a China compra minério de ferro e depois vende para a gente pronto. A China compra esse tipo de produto. Você achar que a China vai resolver os nossos problemas comerciais é um equívoco. Não vai. Não vai. Entendeu? Então a situação é complicada. Eu acho que ela vai se agravar para o Brasil. E acho que vai chegar uma hora que o Lula vai ter que ceder. Eu acho que ele não vai conseguir escapar disso. Né? O ano que vem tem eleição. Imagina. Então, Se o povo estiver sofrendo... Você entendeu? Eu acho que a coisa tá ficando... Tá assim... Ele tá empurrando isso até o limite. Eu acho que ele não vai conseguir empurrar isso pro ano que vem, por exemplo. Porque o ano que vem acabou. Aí a eleição e tal, aí é outra história. Então acho que ele vai ter que resolver isso ainda esse ano. Eu não sei como, né? Mas eu acho que... ano que vem, se derrubar a taxa da brusinha lá, a galera já fica na moral. Bom, pior que tem essa, né? Eu acho que Eu não duvido não, tá? a eleição também tem um componente muito forte aí, que é o preço da comida, né? É. O preço da comida tem um componente muito forte, cara. Muito. Sobre todos os aspectos, né? Se a comida tá com preço aí que as pessoas conseguem consumir, as pessoas falaram, esquece do restante e segue a vida. Agora, se a inflação estiver alta, o preço estiver subindo,
Isso é o que principalmente é o fator principal que complica a vida dos caras, né? Que leva a galera pra rua e tudo mais. E ó, você pode participar aqui disso que a gente tá falando, mandando a tua mensagem aí pelo LivePix. O QR Code tá bem aqui, o link tá na descrição aí, você pode mandar um texto escrito, que é a inteligência artificial ler, ou então manda com a tua própria voz aí pra gente trocar essa ideia junto aqui. Então você pode participar. E no fim, a fala de todos os outros líderes lá, meio que com todo respeito, foda-se, né? Me perdoe aí, tá? Tá, me desculpe aí. Desculpa aí, tá? Mas, perdão aí pelo português, claro. A hora que acabou o discurso do Trump, todo mundo ficou surpreso com a história do 2 para lá, 2 para cá, né? E aí foram perguntar para os diplomatas brasileiros. E aí eles confirmaram, porque o Trump é que tomou a iniciativa de falar, eles confirmaram o abraço, a troca de meia dúzia de palavras aí, e já começaram a falar que não tem nada conversado, nem houve tempo para isso, não tem nada pensado, nem tem nada armado para essa tal reunião. Teoricamente, ela poderia ser presencial, o que eles, a princípio, acham difícil, e poderia ser online. Tá, mas aí tem que negociar os termos. E aí eles lembram duas coisas. Uma, o Trump não vai querer falar só de comércio. Ele vai querer falar de Bolsonaro, de STF, de anistia. O Lula só vai querer falar de comércio, não vai querer falar de Bolsonaro, STF e anistia. Aí pode ter no meio da conversa minerais críticos e data centers. Ok, tá bom. Mas como achar o ponto de equilíbrio para justificar o encontro? Difícil. Eu acho difícil. Eu já falei, então assim, o Trump ele é o adulto na sala nesse momento. Ele não vai ter como. Eu não sei como é que eles vão conseguir fazer o cara desistir. O Trump desistir, né? Assim, com tudo isso que está acontecendo. Né? Agora acabaram de aplicar a lei Magnitsky na esposa, né? E na holding familiar. E na holding familiar do Alexandre de Moraes. Então, quer dizer, eles não pararam. Né? Eles não pararam com as sanções e tal. O discurso está indo nesse sentido. O discurso do Trump foi nesse sentido. O Brasil tá uma porcaria, então nós estamos lá, estamos tuchando neles lá, até eles entenderem que, né, a gente não vai aceitar esse tipo de interferência na liberdade, não sei o quê, papapá. Assim, como que o governo brasileiro vai escapar disso? Me fala, se tiver uma maneira assim, fala assim, não, o Lula é muito habilidoso, né, que a gente falava isso, né, o Lula é muito habilidoso na política internacional e tal. Agora tá vendo, nós estamos vendo o que é, né? Então, eu não sei como é que eles vão conseguir escapar disso. Sinceramente, assim.